Oi gente, aqui é Mari. Agora eu vou dar continuidade com vocês da leitura do livro, né, que eu tô fazendo junto com vocês aí me ouvindo. Breve História do Feminismo, de Carla Garcia. E a gente parou na seguinte coisa. Página 93, os anos 80, morte do feminismo? Lembra que eu falei que eu disse que eu ia continuar a leitura da terceira onda num outro vídeo? Pronto, esse aqui é o vídeo 2 da terceira onda. Vamos lá, dando continuidade. A partir de 1975, o feminismo já não podia ser escrito no singular. O feminismo foi florescendo em cada lugar do mundo com suas características, tempos e necessidades próprias. Depois das manifestações de força e vitalidade do feminismo e outros movimentos sociais e políticos dos anos 70, a década de 80 parece que passará a história como conservadora. De fato, o triunfo de líderes ultraconservadores em países como Inglaterra e Estados Unidos, e lembrando, tudo que acontece nos Estados Unidos acaba reverberando de alguma forma, por imposição muitas vezes, né, na América Latina, né? Consequentemente, Brasil. Certo esgotamento das ideologias que surgiram no século XIX, aliados ao fim da União Soviética, deram lugar aos profetas do fim dos conflitos sociais e da história. Nesse contexto, a pergunta que se começou a fazer foi: pode-se falar em morte do feminismo? Esta é a pergunta que ela vai dar uma aprofundada agora. A resposta deve ser um redondo não. Somente uma análise insuficiente das diferentes frentes e níveis sociais em que se desenvolve a luta feminista pode questionar sua vigência e vitalidade. Ainda que a era dos gestos grandiloquentes e manifestações massivas que marcaram os movimentos sociais dos anos 70 tenham acabado, eles deixaram como herança novas formas de organização política feminina, maior visibilidade das mulheres e de seus problemas na esfera pública e animados debates entre as próprias feministas, bem como entre estas e interlocutores externos. Em outras palavras, a morte, ao menos aparente, do feminismo como movimento social organizado não implicava nem a desaparição das feministas como agentes políticos, nem do feminismo como um conjunto de práticas discursivas, muitas vezes contraditórias, sempre em desenvolvimento. Na década de 80, a teoria feminista não apenas desenvolveu uma vitalidade impressionante, como também conseguiu dar a sua interpretação da realidade em status acadêmico. Esse momento aqui do feminismo é muito importante porque as feministas, todas nós feministas, as feministas daquela época começaram a escrever muito e a questionar muito todas as teorias e os pensamentos que estavam postos, né? Então foi muito importante esse movimento da entrada da academia, as escritas, as pesquisas e tudo mais. Em outras palavras, a morte, ao menos aparente, do feminismo como movimento social, organização, não implicava nem a desaparição das feministas como agentes políticos, nem como o feminismo como um conjunto de práticas discursivas, muitas vezes contraditórias, sempre em desenvolvimento. Na década de 80, a teoria feminista não apenas desenvolveu uma vitalidade impressionante, como também conseguiu dar à sua interpretação da realidade um status acadêmico. Efetivamente, o feminismo não desapareceu, mas sim conheceu profundas transformações. Para estas transformações influenciaram tanto os enormes êxitos colhidos, se considerarmos o passado e o presente das mulheres com uma profunda consciência do que ainda resta por fazer, se compararmos a situação dos homens e das mulheres na atualidade. As conquistas obtidas provocaram uma aparente diminuição na capacidade de mobilização das mulheres em torno das reivindicações feministas, ainda que, paradoxalmente, estas tenham mais apoio do que nunca entre a população feminina. Um exemplo? O consenso entre as mulheres sobre a reivindicação da equiparação salarial, medidas contra a violência ou a política sobre creches públicas e é praticamente total, praticamente unânime nessa questão, né? Esse aqui é um ponto super importante porque é muito difícil unir um grupo, né, num coletivo. E realmente o feminismo consegue fazer isso. Ainda que tenhamos também, ainda que tenhamos muitas divergências, mas o feminismo conseguiu. Isso realmente é muito importante, nossa.
mas continua sendo difícil, para não dizer impossível, congregar sob essas reivindicações manifestações similares às que se produziram ao redor da defesa do aborto nos anos 70. De fato, somente o questionamento sobre o direito ao próprio corpo nos Estados Unidos de Bush foi capaz de suscitar de novo marchas que reuniram centenas de pessoas. Entretanto, isso não implica no engajamento social, na constante luta por direitos das mulheres. O feminismo dos anos 80 se centra no tema da diversidade entre as mulheres. Esse feminismo se caracteriza por criticar o uso monolítico da categoria mulher e se centra nas implicações práticas e teóricas da diversidade de situações em que vivem as mulheres. Essa diversidade afeta as variáveis que interatuam com a de gênero, tais como país, etnia e preferência sexual. Apesar dos diferentes rumos que foi tomado, a maior força do feminismo e da sua longa história nasce, em primeiro lugar, por ser uma teoria sobre justiça legítima e, em segundo lugar, por ser uma teoria crítica. O feminismo politiza tudo que toca. Sinceramente, depois de uma época de expansão e êxito, os movimentos de mulheres sofrem uma virulenta reação patriarcal contra o nascimento do feminismo na Revolução Francesa. Se alçaram a guilhotina e o Código Napoleônico. Depois da vitória tão duramente conseguida das sufragistas, criou-se a mística feminina, com toda a sua parafernália. Depois dos manifestos das feministas radicais, a reação conservadora dos anos 80, liderada por Reagan nos Estados Unidos e Margaret Thatcher na Inglaterra, foi nesse momento que a mídia criou a imagem da supermulher, que escondia por trás desse nome aparentemente poderoso a exploração que a dupla jornada supõe: trabalhar dentro e fora de casa, e além disso ser uma mãe perfeita, uma amante excepcional, sempre bonita, sempre acolhedora. Espontaneamente se desenvolveram teorias de que tantos esforços não valem a pena e que o melhor era voltar para casa. Se lembrando que é o mesmo discurso que está acontecendo agora no século XXI, neste momento. Estados Unidos exportando a desgraça, né? É isso. A última reação antifeminista não foi desencadeada porque as mulheres conseguiram a plena igualdade com os homens, mas porque parecia possível que estivessem a ponto de conseguir. Enquanto isso, o feminismo se fazia realmente mundial e diverso. Algumas autoras se referem a estes movimentos como pós-feministas, para referir-se a toda a diversidade surgida a partir dos anos 80. As conquistas são muitas e as mulheres aprenderam a superar o vitimismo histórico e a reconhecer os avanços produzidos sem esquecer que os problemas ainda são enormes, discriminações e opressões que padecem em todo o mundo. A igualdade entre homens e mulheres ainda não foi conquistada. No século XXI, a violência de gênero ainda é comum, assim como a discriminação sexista ou racista, tanto nos âmbitos do trabalho quanto educacional, bem como nos postos relevantes de tomada de decisão política, militar e econômica. Desse modo, depois da explosão dos anos 70, a reação dos 80 e as excisões das feministas dos últimos anos, a reivindicação de todo o feminismo continua sendo muito simples. Exige que as mulheres tenham liberdade para definir-se por si mesmas sua identidade, ao invés de que esta seja definida pela cultura da qual fazem parte e pelos homens com os quais convivem. E dois eixos norteiam seu trabalho: a erradicação da pobreza e a violência. Ou seja, quem estrutura isso? Capitalismo, né? Patriarcado, capitalismo. Esta é a essência do patrimônio comum de todas as correntes do feminismo. Vejamos agora o que tem diferenciado as correntes feministas mais significativas dos últimos anos. Aí ela vai entrar aqui em alguns pontos interessantíssimos. Aí ela bota assim, ó, feminismos contemporâneos. Aí tem um primeiro ponto aqui. Feminismo da diferença. Vamos lá. O conceito da diferença é polêmico por várias razões. A primeira, por seu próprio nome.
A partir do modelo patriarcal e androcêntrico, com o homem como medida do humano, que inclusive se apropria do neutro e o considera masculino, a diferença dos gêneros, é entendida como negativa e inferior. Entretanto, o feminismo da diferença toma essa palavra e lhe dá um sentido completamente diferente. Reivindica o conceito e centra-se precisamente na diferença sexual, para estabelecer um programa de liberação da mulher para que encontre sua verdadeira identidade, deixando de fora a referência masculina. Abre aspas. Não queríamos ser mulheres emancipadas, queríamos ser mulheres livres por direito próprio. Para este feminismo, o caminho para a liberdade começa precisamente na diferença sexual. Descobrimos o que era a amizade e a cumplicidade entre mulheres, em um ambiente sem chefes, sem namorados, sem maridos, sem secretários gerais, que fizessem a mediação entre nós e o mundo. Uma das ideias-chave é a de apontar que diferença não significa desigualdade e assinalar que o contrário da igualdade não é diferença, senão a desigualdade. O feminismo da diferença reivindica a igualdade entre mulheres e homens, mas nunca a igualdade que os homens, porque isso implicaria aceitar o modelo masculino. Entre suas propostas, destacam a importância do simbólico. As coisas não são o que são, mas sim o que significam. E reivindicam que o que as mulheres fazem pode ser significativo e valioso, seja igual ou não, o que fazem os homens. Entre as fórmulas para criar outra ordem simbólica, dão especial atenção à arte, cinema, literatura, à música e às artes plásticas. O feminismo radical criou o caminho para o feminismo cultural norte-americano e ao da diferença europeu. Mesmo sem estruturas ou líderes, uma vez que não queriam profissionalizar a política nem repetir os esquemas de sempre, causaram o desaparecimento do movimento radical. Surgiu o conceito de irmandade ou sororidade, como é mais conhecido, e que vai mais além do que a camaradagem. Para Kate Millett, o salto do feminismo radical para o da diferença e cultural se deu em função, escuta, da profunda mudança social que implica uma revolução sexual na tomada de consciência, bem como a exposição e eliminação de certas realidades, tanto sociais quanto psicológicas subjacentes à estrutura política e culturais. Supõe, portanto, uma revolução cultural que, se bem há de levar consigo essa reestruturação política e econômica, a que frequentemente se costuma aplicar o termo revolução, tem necessariamente que transcender tal objetivo. A pioneira do feminismo da diferença é Lucy Irigaray, filósofa e psicanalista belga radicada na França. Depois da publicação de seu livro Speculum, foi expulsa tanto da universidade na qual lecionava quanto da escola freudiana da qual fazia parte. Junto a Irigaray, Anne Leclerc, Hélène Sichus formaram o grupo Psicanálise Política, que é referência do feminismo francês desde os anos 70. Criticavam claramente o feminismo igualitário por considerá-lo reformista, porque assimila as mulheres aos homens. E, em última instância, não consegue sair do paradigma da dominação masculina. O feminismo francês da diferença parte da constatação da mulher como absolutamente outro. Instalado nesta outridade e tomando emprestado as ferramentas da psicanálise, utiliza a exploração do inconsciente como meio privilegiado de reconstrução de uma identidade própria exclusivamente feminina. Suas militantes protagonizaram duros enfrentamentos com o feminismo, alguns tão fortes como participar de manifestações com panfletos fora o feminismo, inclusive recorrendo aos tribunais reivindicando seu caráter de legítimas representantes do movimento de libertação das mulheres. Perda de tempo. As batalhas pessoais, a defesa radical ou não à homossexualidade e as diversas posturas em relação aos partidos políticos também foram pontos de litígio para um movimento excessivamente fechado sobre si mesmo, que infesta seus textos de referências ocultas e que, longe da acolhedora e solidariedade, parece, muitas vezes, se converter em um campo minado. Sim, é isso mesmo. Apesar de serem bastante criticadas por seus textos serem muitas vezes obscuros, um feminismo para filósofas
entre aspas. Lucy e Helene inovaram a teoria feminista ao insistir na subversão da linguagem masculina, na reivindicação da escritura feminina e na criação de um saber feminino. Na Itália surgiu uma importante corrente do feminismo da diferença. No final dos anos 60 e durante toda a década seguinte, a Itália foi um dos países mais ativos dentro do movimento feminista, ainda que a maioria dos grupos estivesse ligada aos movimentos de esquerda. Um marco importante foi a publicação do manifesto Revolta Feminista, do livro de Carla Lonzi, Cuspamos sobre Hegel, uma crítica impiedosa à cultura patriarcal e também às aspirações igualitárias de um certo feminismo colonizado, uma vez que a igualdade é um princípio jurídico, enquanto a diferença supõe uma realidade existencial. Para Carla, a igualdade entre os sexos é a roupagem com que se disfarça hoje a inferioridade das mulheres. As italianas, muito influenciadas pelas teses das francesas sobre a necessidade de criar uma identidade própria e a experiência dos grupos de autoconsciência das norte-americanas, sempre mostraram sua dissidência em relação às posições majoritárias do feminismo italiano. E assim o fizeram no debate sobre a lei do aborto, em que defendiam a despenalização frente à legalização, finalmente aprovada em 1977. E posteriormente, na proposta da lei sobre a violência sexual. Essa proposta, iniciada pela MLD, UDI e outros grupos de movimentos de liberação, reivindicava, entre outras coisas, que o estupro pudesse ser perseguido pelo Estado, mesmo contra a vontade da vítima. Para evitar as frequentes situações em que as pressões sobre esta terminavam com a retirada da queixa. Nesse caso, como no do aborto, se considera o mais inaceitável que as mulheres oferecessem este sofrimento concreto à intervenção do Estado, dizendo atuar em nome de todas as mulheres. Defendem que a lei do homem nunca é neutra e que a ideia de resolver por meio de leis e reformas gerais a situação das mulheres é absurda. Criticam o feminismo reivindicativo como vitimista e por não respeitar a diversidade da experiência das mulheres. Além disso, colocam que de nada serve que a lei dê valor às mulheres se estas, de fato, não o têm. Em troca, parece propor transladar-se ao plano simbólico e que seja neste plano que se produza a efetiva liberação da mulher e do desejo feminino. Ligada a essa liberação, muito voltada para a autoestima feminina, estão diversas práticas entre mulheres, como o afidamento, conceito de difícil tradução, mas que pode ser entendido como confiar ou deixar uma questão nas mãos de outra pessoa. Com ele se criam laços sólidos entre mulheres, outorgando-lhes confiança e autoridade umas às outras. Daí que o reconhecimento de autoridade feminina joga um papel determinante, pois reconstrói os laços quebrados pelo patriarcado que baseia a autoridade no pai em detrimento da mãe. O afindamento é a prática social que reabilita a mãe em sua função simbólica e a afirmação de autoridade social feminina. Afirma-se com claridade que, para a mulher, não há liberdade nem pensamento sem o pensamento da diferença sexual. Esta é a determinação ontológica fundamental. Agora vamos entrar no feminismo cultural. Pode-se dizer que o feminismo radical norte-americano havia se desenvolvido até um novo tipo, para o qual utilizaram o nome do feminismo cultural. Este tem por base a criação das instituições feministas alternativas e está associado muitas vezes ao feminismo da diferença, por também entender que há a necessidade de separar-se das instituições por ele dominados. Seu objetivo é conquistar a autonomia cultural como base para a resistência, inspirando assim reivindicações femininas fundamentais em valores alternativos, tais como a não violência, a não competição, a cooperação e multidimensionalidade da experiência humana, conduzindo a nova identidade e culturas femininas capazes de induzir a transformação cultural na sociedade em geral. Tal desenvolvimento reside na mudança de uma concepção construtivista do gênero e uma concepção essencialista, mas a diferença fundamental
está em que, enquanto o feminismo radical e também socialista e o liberal lutam por superação dos gêneros, o feminismo cultural parece alicerçar-se na diferença. Veja como o pensamento das mulheres, desses grupos todos, né, que formam o feminismo, os feminismos é amplo, né, diverso e amplo. Não é fácil falar de feminismo, é muito difícil, muito complexo, tem que estudar muito, tem que ler muito, tem que se dedicar, sabe, se dedicar. E aí agora a gente vai entrar no feminismo essencialista. Essencialismo, já não me cheira muito bem, né? Vamos lá. Engloba as distintas correntes que igualam a liberação das mulheres com o desenvolvimento e a preservação de uma contracultura feminina. Viver em um mundo de mulheres para mulheres. Esta contracultura exalta o princípio feminino e seus valores e repudia o masculino. Para esta corrente, os homens representam a cultura, as mulheres a natureza. Ser natureza, esse negócio de mulher ser natureza, aí começa a entrar numa mística. Mulher que corre com os lobos, o sangue da menstruação, daqui a pouco começa na biologia. Tudo é biologia, biologização de tudo, aí começa. Não. Ser natureza e possuir a capacidade de serem mães comporta qualidades positivas que inclinam exclusivamente as mulheres à salvação do planeta. Isso aqui é péssimo, né? Porque nem toda mulher pode ser mãe para começar a conversa. Nem toda mulher pode ser mãe ou nem toda mulher quer ser mãe. Imagine salvar o planeta. Quem mora aqui não são mulher, não. Todas as pessoas, todos os seres vivos que moram nesse planeta têm responsabilidade com o planeta. Isso daí é muito perigoso. Essa conversinha de natureza sempre acaba indo para esse campo aí minado, sabe? Já fica, dica da Mari, já fica atenta quando a conversa for a natureza, naturalmente isso, naturalmente aquilo, você já, opa, quê? Já fica atenta. Já que são moralmente superiores aos homens, tá vendo? Outra problemática. Ninguém é superior a ninguém. Esse feminismo essencialista aqui é perigoso, tá? A sexualidade masculina é agressiva e potencialmente letal. A feminina, difusa, terna e orientada às relações interpessoais. Esse discurso aqui é o mesmo do patriarcado. Não sei se vocês concordam. Minha opinião, minha humilde opinião. Mas é o quê? Porque a mulher é sensível, é responsável. E os homens são violentos. É o mesmo discurso dos Red Pill. E justifica as violências dos homens, porque eles são essencialmente, nasceram assim, né? E as mulheres nasceram para ser cuidadoras. Nossa, gente, esse discurso é péssimo. Funciona não. Por último, a opressão da mulher deriva da supressão da essência feminina. Isso não existe. Isso não existe. Disso, se conclui que a política de acentuar as diferenças entre os sexos condena a heterossexualidade por uma conivência com o mundo masculino. Daí ser o lesbianismo a única alternativa de não contaminação. Da mesma forma que a gente não pode dizer que as pessoas... ela é lésbica porque quer. A pessoa não pode dizer, ela é hétero porque quer. Escolheu ser hétero. Escolheu ser lésbica. Se fosse para escolher, eu não ia escolher ser hétero, não. Sendo bem honesta aqui com vocês. Se eu pudesse escolher, eu não ia escolher ser hétero, não. Sabe? Isso é muito perigoso. Muito perigoso esse discurso aqui, tá? Muito perigoso. Da mesma forma que eu não posso dizer que a pessoa escolheu ser hétero, a pessoa não pode dizer que o outro escolheu ser lésbica. Que tem que ser lésbica. Que tem que ser hétero. Esse discurso aqui é perigoso, viu? É mais do mesmo. É do que já tem no patriarcado. E a gente quer destruir o patriarcado. Por todos nós, por toda a humanidade. Não é não? Penso eu aqui, na minha humilde opinião. Então aqui está dizendo que o lesbianismo é a única alternativa para a não contaminação. Dessa visão dicotômica da natureza humana, derivam outros movimentos, como o ecofeminismo de Mary Daly. Aí aqui, calma, para. Aqui, nem todo... O ecofeminismo também é amplo. Você escutou a palavra ecofeminismo? Fica atenta também. Opa, fica atenta. Mas isso não significa dizer que todo o ecofeminismo tem essa visão aqui, dicotômica, tá bom? O bem e do mal. O homem é o mal e a mulher é o bem, completo bem, o bem. A gente sabe que não é assim, gente. Todos nós temos um pouco de ruindade dentro da gente, né? Maldade,
pessoas boas, ruins ao mesmo tempo. Então, não é tão simples assim, né? E o surgimento de uma grande polêmica contra a pornografia e a prostituição. Isso aqui é um ponto importante que depois a gente pode até aprofundar esse assunto. Prostituição e a pornografia, né? Que é mais do mesmo do patriarcado também. Aí aqui tem um outro feminismo institucional pra gente refletir. Escuta o que ela escolheu escrever. O caminho desse tipo de feminismo foi aberto graças ao feminismo internacional do Entre Guerras, que deu impulso ao Informe Mundial sobre o Status da Mulher realizado pelas Nações Unidas. Este documento modificou completamente a ideia de que a situação das mulheres fosse de competência exclusiva dos governos nacionais. Desde então, se converteu em um assunto assumido pelos organismos internacionais. O passo seguinte foi a criação da Comissão sobre o Status das Mulheres nas Nações Unidas em 1946. Esse feminismo se reveste de diferentes formas nos diversos países ocidentais, desde os pactos interclassistas das mulheres nórdicas, onde se chegou a falar em feminismo de Estado e formação de lobbies ou grupos de pressão, até a criação de ministérios ou instituições interministeriais, como na Espanha, que em 1983 criou como organismo autônomo o Instituto da Mulher. Apesar dessas diferenças, os feminismos institucionais têm algo em comum: a decisão de abandonar a aposta por situar-se fora do sistema. Por um lado, esta postura trouxe avanços em relação ao imobilismo, que supunha a postura anterior de que aceitar nada que não fosse uma mudança radical. Por outro, existem aquelas que acreditam que isso não é feminismo. De toda forma, o assentamento do feminismo institucional supôs uma mudança lenta e difícil para todo o feminismo, uma vez que este é um coletivo que, além de sua vocação radical, nada mais alheio ao feminismo do que o politicamente correto, desenvolveu sua história excluído do poder. Um resultado marcante dessas práticas políticas foi o fato impensável há algumas décadas de que mulheres declaradamente feministas cheguem a ocupar postos importantes em partidos políticos e no Estado. Desse modo, os grupos de base, o feminismo institucional e a pujança da teoria feminista aliados à paulatina incorporação das mulheres e postos de poder não estritamente políticos, administração, magistratura, cátedras, etc. E as tarefas emblemáticas varonis, exército e polícia, foram criado um tipo de sedimento feminista claramente explicitado na Declaração de Atenas de 1992. Nesta declaração fixa-se e define-se explicitamente o fenômeno de teto de vidro e apontaram-se alternativas. Em Atenas, reconhece-se a efetividade das cotas como medida para equilibrar a subrepresentação e reclamar-se definitivamente a paridade. Quando se fala de acesso ao exercício do poder, percebe-se que dois dos maiores obstáculos são intangíveis: o mérito e o talento. Ambos os conceitos são subjetivos, difíceis de medir, e o que é mais importante, fazem parte do patrimônio masculino, sendo o homem quem os define, valoriza e distribui. Os homens reconhecem-se entre si e, ao fazê-lo, invisibilizam as mulheres. Neste sentido, duas perguntas se colocam. A primeira: agora que chegamos, como é o caso dos países nos quais as mulheres têm direitos políticos reconhecidos e ocupam cargos de alta responsabilidade política, como estamos? E a primeira conclusão é a de que as mulheres têm um poder de segunda. Por sua vocação transformadora da sociedade, as feministas que chegam às instituições políticas querem alterar de forma radical a forma como os sexos se relacionam, alterar os códigos normativos, os costumes morais e, naturalmente, isso cria grandes resistências que se tornam visíveis quando se observa que as mulheres não consolidam nem o cargo nem a influência, perdendo-se assim a referência de autoridade. Não conseguem fixar nem consolidar a agenda da igualdade que pretende transformar a sociedade. A segunda pergunta é: como ficamos? A primeira é como estamos, a segunda é como ficamos. E devemos e queremos ficar num contexto de aperfeiçoamento da democracia, num contexto moral e normativo de extensão de direitos, em que o valor exigido seja o reconhecimento, a autoridade e a confiança. Apesar dos avanços conseguidos, as mulheres ainda continuam a ser desiguais
E no que diz respeito à configuração da agenda partilhada, devemos nos lembrar que se não houver democracia, não há igualdade. Que romântico. Nem na democracia tem igualdade, né? Vamos ser honestas. Não há igualdade sem paridade. E sem ambos, não há desenvolvimento. Aí aqui, para finalizar, a gente entra na nova tarefa, nomear e desmascarar. Essa coisa que ela falou agora, antes de entrar aí no nomear e desmascarar, aqui dentro do feminismo institucional, a gente acaba pensando um pouco no que está acontecendo aqui no Brasil nesse momento, século XXI, né, 2025. A escolha de uma ministra para o Supremo Tribunal Federal, o STF. E aí só tem homem, só tem uma mulher, né, o resto é tudo homem. O que isso significa, né? Que mesmo depois de tantas batalhas, tantos séculos, tantas diferenças, tantas coisas boas que já aconteceram, péssimas coisas e coisas boas também, as mulheres ainda são minoria no poder. Por que só tem uma mulher no STF? Mesmo a gente aqui no Brasil já tendo conquistado tantas coisas, a gente parece que está sempre voltando. A gente conquista uma coisa, avança uma casa e volta 10 casas. Avança uma casa e volta 10 casas. Está sempre nesse jogo, né, de ganha e perde. Enfim, a nova tarefa é nomear e desmascarar. Como vimos a partir da década de 70, os feminismos de todas as tendências lutaram e trabalharam pela emancipação e assim prosseguiram sem pausa até esta primeira década do século XXI. Conquistada a liberdade, ainda que não para todas, nem em todo o mundo, as bases estavam colocadas. O primeiro exercício de poder que outorgava esta nova liberdade foi nomear e desmascarar todas as falácias viris. Cada grupo, a partir de sua realidade, corrente, política e formação, começou a desgrenhar os temas sexualidade, aborto, direitos reprodutivos, saúde, nutrição, esporte, carreira, estudando o corpo e as relações de poder que impregnam tudo. Quando falamos de mulheres, revelou-se o grave problema do estupro e sua prática habitual no controle das mulheres. De fato, nomear a violência dentro da família foi um passo decisivo para seu reconhecimento. Nos anos 70, as feministas já haviam identificado de forma clara os maus-tratos e a violência contra a mulher. Ainda que tenha levado décadas para convencer o resto da sociedade e o Estado de que este é um problema social, na mesma linha foram desmascaradas as armadilhas da linguagem e enviesada a visão dos meios de comunicação e ultrajante representação das mulheres nos anúncios publicitários, as diferenças salariais, a exclusão da história. Em resumo, o feminismo disse claramente que já não é possível com rigor acadêmico considerar como universal o neutro. Universal e neutro, um ponto de vista unilateral, o masculino. O masculino não é neutro. No século XXI, o que nos une e fica pendente para todas as mulheres de todos os cantos do mundo é tornar realidade o fato de que os direitos das mulheres são direitos humanos. Tudo isso aliado à criação de novos modelos e relações pessoais e diferentes opções de vida. Para muitas mulheres foi possível graças à impertinência, inteligência e valor das mulheres revolucionárias sufragistas, mulheres de todas as classes, utópicas, anarquistas, socialistas, radicais, ilustradas da igualdade, da diferença de todas as etnias e países, ricas ou pobres, donas de casa ou operárias, que entenderam que a vida, além de ser vivida, merece ser desfrutada. Então é isso, fico por aqui com esse vídeo. Completamos então a terceira onda do feminismo, de acordo com a escrita aqui do livro Breve História do Feminismo, de Carla Garcia. E aí, por hoje é isso, mais um capítulo terminado para vocês, e até a próxima. Tchau, um cheiro!